Eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de arte pela EducaPE para os sextos anos. O nosso tema de hoje é arte cinética e seus contextos. Vamos lá? Arte cinética, explora determinados fenômenos pórticos com a finalidade de criar obras que pareçam vibrar ou cintilar. As figuras geométricas são colocadas na tela, que se o observador mudar de posição, terá a impressão de que a obra se modificou. Se a gente for escolher uma palavra-chave, para classificar o tema da nossa aula de hoje, seria movimento. Então, o que a gente vai ouvir muito essa palavra movimento. Então, porque a arte cinética, ela justamente vai dar essa percepção. Ou então vai dar uma ilusão de ótica. Nossos olhos vão pensar que a imagem está em movimento, ou ela pode realmente, dependendo se for uma escultura, ela realmente pode estar em movimento, Então, a palavra-chave de hoje é movimento. Se a gente já vai começar a observar essa figura, se a gente olhar mais fixamente para ela, a gente já dá aquela sensação de que ela está se mexendo. Então, assim, a gente vai ver muito isso, na aula de hoje, na arte cinética. Então, as figuras, elas às vezes nos enganam, Tem a ilusão de ótica de que a figura está se mexendo. Arte cinética ou cinetismo, movimento artístico moderno das artes visuais, surgido em Paris na década de 1950. Então, se a gente for parar para observar, é uma arte relativamente nova. Então, assim, já foi na metade do século XX. Então, lá em Paris, então, no salão, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente de arte, então surgiu essa nova forma de se fazer arte, a arte cinética. Tem como característica principal o movimento. Olha lá como eu falei para vocês, Então a gente vai ouvir bastante essa palavra hoje, movimento. Utiliza ilusões da ótica para aparentar movimento. Então, assim, a figura está ali estática, muitas vezes, e com a técnica de ilusão de ótica, a gente vai pensar, vai ter aquela sensação de que está se movendo, que está se mexendo, a figura. Enfim, então, é a principal característica, da arte cinética. Então, aquela sensação de movimento. Ela explora também efeitos visuais, enganando os olhos do espectador, como eu falei, aquela ilusão de ótica, tá? Então, o nosso olhar, principalmente se a gente for parar, essa imagem que está aí, ela dá realmente essa sensação de movimento. Se a gente parar para olhar, a gente pode até achar que está ficando um pouco hipnotizado, Então, realmente, ela tem essa sensação que está se mexendo, ela está parada, é uma imagem parada, fixa, mas se a gente fixar o olhar, a gente vai já achar que ela está se mexendo, em algum sentido. A arte cinética está relacionada à proposta da op-art, optical art, forma de arte especificamente não objetiva, certo? Então, ela tem mais a subjetividade, Por isso a gente vê nessa imagem, uma figura subjetiva, então, cheia de cores, formas geométricas e que está enganando o nosso olhar, A gente acha que ela está se mexendo, mas ela não está se mexendo. Foi na exposição Le Mouvement, o movimento, na galeria de Denis René, em 1955, em Paris, na França, que a arte cinética tem o seu marco inicial. Como eu falei para vocês, que ela iniciou em Paris, numa exposição que se chamava Le Mouvement, movimento, que deu início, foi aí que começou realmente o movimento, a arte cinética. Então, foi aí que os artistas deram o start, iniciou a arte cinética. Como a arte cinética funciona? Vamos observar mais um pouquinho essa imagem. O que é que vocês sentem dela? Ela está parada ou parece que ela está fazendo movimentos um pouco ondulados? Então, assim, é mais ou menos assim que funciona a arte cinética, A op-art e a arte cinética exploram a relação funcional entre a retina e o cérebro. Então, a retina, que está nos nossos olhos, que a gente está olhando, manda uma mensagem para o nosso cérebro, engana a gente, engana o nosso cérebro, que ele acha que a imagem está se mexendo, quando na verdade ela está parada. A retina lê os padrões e os envia ao cérebro, que os interpreta, certo? Então, é assim mais ou menos como ela funciona. Alguns padrões podem causar confusão entre dois órgãos, retina e cérebro, resultando na percepção de efeitos ópticos ilusórios, como o movimento das formas, como eu falei para vocês. Então, não tem essa ilusão de ótica, Então, a imagem está parada, mas a gente acha que ela está se mexendo, Então, ela é justamente assim que funciona, Então,
né, é uma confusão entre os dois órgãos, a retina, né, dos nossos olhos, e vê a imagem e manda para o nosso cérebro interpretar. E ele interpreta de uma forma, né, confusa, porque a imagem está parada e a gente acha que ela está se mexendo. Esses efeitos se dividem em duas categorias básicas. Primeiro, movimento circular causado por alguns padrões geométricos. Como a gente pode observar nessa imagem aí também, né, ela tem, a gente pode perceber que ela tem, né, aspectos circulares, né, ela parece um círculo realmente, né, tem até parecido um cone dentro desse círculo, mas parece que ela está em movimento, como se fosse uma espiral assim, girando, né? Então, assim, é também, né, uma das primeiras características básicas, né, da arte cinética. Segundo, através da interpretação de imagens e ou cores de diferentes pinturas, contraste simultâneo, sucessivo ou inverso, que podem causar efeitos adicionais na retina. A gente também observa nessa imagem, nessa figura, né, que parece que realmente também a imagem está se mexendo, ela tem a sensação de movimento, né? E vê que ela é bastante colorida, então ela está usando também cores diversas, né? E usando a técnica também, né, de pintura, de desenho, que dá realmente aquela sensação de 3D de movimento. Os escultores modernos também tinham o objetivo de causar a sensação de movimento em suas obras, porque a arte cinética ela não está exclusiva apenas para a pintura e desenho, ela também chegou nas esculturas, e eles também tinham, né, esse objetivo de causar a sensação de movimento. Algumas obras causavam a sensação de movimento, outras tinham movimento, né, dependendo de como eles fizessem a escultura deles, a obra deles. Então, às vezes eles colocavam algum motorzinho, algum aparelho que, né, movimentasse mesmo a obra. Então, eles criaram esculturas movimentadas por motores, né, como eu falei para vocês, pela mão e posteriormente por correntes de ar. Então, assim, a obra, ela pode, né, dar a sensação de movimento, a escultura, né, a gente olha para ela e parece que ela está se mexendo também, né, além da pintura, ou também eles podem usar alguns mecanismos, né, na escultura, como o motor, né, ou a própria mão, como a gente vai ver mais à frente, né, numa obra de Duchamp, né, que ele usou um pneu e ele girava o pneu, então ele manualmente girava o pneu, então dava um movimento, né, para a obra, né? Então, assim, e também por correntes de ar, dependendo de como eles criam, né, a obra, então ela vai ter essa sensação de movimento ou vai movimentar dependendo do mecanismo que o artista quis usar. Os artistas, para criar efeitos visuais, utilizam as técnicas de matemática e da física, a repetição das formas simples e coloridas, junto com o jogo de luz e sombra, né? Então, mais aí uma vez, né, as disciplinas, elas, né, as ciências, elas se comunicam, né? Então, mais uma vez, a arte também usando a matemática e a física. Então, muitos desses artistas, eles utilizavam técnicas de matemática, técnicas da física, justamente para, né, dar essa sensação de movimento, fazer esse jogo de luz e sombra, né? Então, dar forma à sua obra. Os artistas da arte cinética também utilizaram a arte abstrata, né, como objetivo de criar uma ilusão de ótica por meio de efeitos que se cria e se chamada obra móvel, né? Então, assim, eles também utilizavam a arte abstrata, né? Então, para também causando a ilusão de ótica, né, justamente para dar aquela sensação de movimento, ou também, como eu falei para vocês, algumas artes se movimentavam, então sendo chamada de obra móvel, né, a obra que se mexe. Agora a gente vai ver as principais características da arte cinética. Estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais, né? Então, tem um estímulo, né, do sentido visual, né, por efeitos visuais, que é movimento, a ilusão de ótica. Então, são esses estímulos que, né, vai dar a sensação do movimento, então vai dar, né, a ilusão de ótica. Também profundidade, né, vai estar presente, e tridimensionalidade. Lembrando, né, que a arte tridimensional é aquela arte que tem altura, largura e profundidade, né? Então, você pode observar em vários pontos, né, da obra, né? Diferente da obra bidimensional, que só tem altura e largura, né? Ela não tem profundidade, né? Você não vai observar de todos os ângulos a obra de arte bidimensional. Mas a tridimensional, a gente pode observar, né? Por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo aí, nessa escultura,
né? Então, ela é uma arte tridimensional. A gente vê altura, largura, né, e profundidade. A gente pode observar de qualquer ângulo. Você pode arrodear, né, circular a obra e vai observá-la de pontos diferentes, né? Então, ela vai estar completa em vários pontos. Também, uso de cores, luz e sombra, né? Então, eles vão usar vários tipos de cores, como a gente viu, né, uma imagem anterior, né, que parecia uma imagem meio psicodélica, né, os canos coloridos que pareciam que estavam se mexendo, é bastante comum. Também luz e sombra, que eles vão usar também com a técnica de luz e sombra, né? Uso de formas simples e repetidas, então eles podem usar a mesma forma repetidas vezes, até coloridas, certo? Então, para dar um efeito especial. Oposição à arte figurativa, né? Então, são uma das principais características da arte cinética. Também tem interação da obra com o espectador, que é um ponto forte também, uma característica bem forte da arte cinética, que diferentemente de outras artes, né, que a gente, por exemplo, vai para um museu, a gente observa as obras, mas já tem aquela placazinha, né? Não toque, não pode mexer, não pode tocar, até porque pode danificar, né? Enfim, quebrar, sujar, então. Mas na arte cinética, ela tem essa interação, né, da obra com o espectador. Então, teve artistas que já fizeram uma obra, por exemplo, uma escultura, justamente para o público manusear, né? Então, o público podia dar a forma que ele achasse, né, na hora que ele estivesse manuseando a obra. Então, já é um diferencial da arte cinética. Então, essa interação, né, com o público, né, o público poder manusear a obra. Diversidade de materiais como madeira, metais, vidros, fios, arames, plásticos. Então, eles também vão usar vários tipos de materiais, né? Não vai só usar, para escultura eu vou usar argila ou cerâmica, não, para pintura, tela e a tinta. Não, eles vão usar vários tipos de materiais, até que seriam, sim, alternativos para alguns, né? Não são convencionais, mas que eles vão usar. Vai ter obras que vai ter fio, arame, vai ter pedaço de vidro, de plástico. Então, vai ter essa diversidade também na composição da obra. Aí, a arte cinética no Brasil, né? A arte cinética chegou ao Brasil na década de 1960. Conquistou adeptos pelo seu caráter vanguardista e inovador. E contou com a participação de artistas do circuito nacional, como Lígia Clark, que a gente vai falar logo mais, Ivan Serpa, Luiz Sassolotto, Cévolo Esmeraldo e Abraham Palatinic, considerado o precursor dessa expressão artística no Brasil. Então, né, dizem que Abraham Palatinic foi que trouxe, né, que iniciou a arte cinética aqui no Brasil. Então, ele e Lígia Clark são grandes nomes, né, da arte cinética aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho de Abraham Palatinic. Quem foi ele, né? Ele, filho de russos, nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 1928 e faleceu no Rio de Janeiro em 2020. Então, faleceu recentemente, né? Não faz muito tempo, né, que ele morreu. Foi um artista cinético, pintor e desenhista. Tem como características das suas obras a junção da arte e da tecnologia. Então, que é uma grande característica da obra dele, né? Porque a arte cinética vai ter muito da tecnologia. Então, a tecnologia vai, né, auxiliar e interagir muito com a obra dele, certo? Então, assim, ele começou, né, com esse estilo de arte aqui no Brasil. Em 1949, criou aparelhos cinecromáticos. Essas peças contavam com lâmpadas e a sua movimentação acontecia por meio de um motor. Então, ele usava um motor justamente para dar movimentação na obra, né? Então, ele também usava lâmpadas para dar cor, né? Então, eram chamados de aparelhos cinecromáticos, né? Uma das suas produções mais conhecidas são objetos cinéticos, né? Que a gente vê também aí na imagem. Composta por formas geométricas recortadas em madeira em várias cores, que presas a fios metálicos se movimentam a partir de um artefato mecânico. Como eu falei para vocês, né, a arte cinética, eles utilizavam vários materiais, como madeira, né, fio metálico, vidro, enfim. E na obra dele tem bastante presente isso. Então, ele usou também até um motor justamente para dar um movimento. Como eu falei para vocês, a arte cinética ela pode dar sensação de movimento ou pode realmente ter movimento.
Agora, Lygia Clark. Quem foi Lygia Clark? Um dos grandes nomes, né? Uma das grandes artistas plásticas, né, do Brasil. Lígia Pimentel Lins nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1920 e faleceu no Rio de Janeiro, capital, em 1988. Tá? Foi uma pintora e escultora contemporânea que se auto-intitulava não artista. Foi trocando a pintura gradualmente por experiências tridimensionais. Então, quando eu falei para vocês, né, que tinha artistas que criavam obras justamente para o público manusear, eu estava referindo também a Lygia Clark, que ela fez uma série de esculturas chamadas bichos, que justamente era para o público manusear. Ela também foi se considerando não artista justamente porque ela começou também a ter experimentos terapêuticos. Ela acreditava na arte e terapia, né, que a arte também podia ser utilizada para a terapia, né, para trabalhar com as pessoas. Então, ela começou também a fazer muitos experimentos nesse sentido. E nessa imagem que vocês veem dela, é a máscara, justamente foi uma obra bastante conhecida. Então, que era para cada uma pessoa, a máscara ela não tinha uma forma fechada. Então, porque ela acreditava que o rosto da pessoa ia moldando, né? Cada rosto moldava a máscara de uma forma diferente. Então, era para o público, né, vestir a máscara, né, e se moldar no seu rosto. É reconhecida também como uma das mais importantes artistas brasileiras do século, né? Então, ela foi um grande nome da nossa arte. Criou obras de arte que despertou a percepção sensorial nos espectadores. Como falei, né, na terapia, então ela acreditava justamente, quando ela falava que era não artista, justamente nessa possibilidade terapêutica, né, que a arte tinha. Então, as obras, às vezes, elas tinham assim, não era só para observar, era para você ter outras sensações, você manusear e ter sensação não só ocular, mas também tátil, né? Então, era uma obra que era para as pessoas manusearem, não só observarem. Ela dedicou-se aos estudos das possibilidades terapêuticas da arte sensorial e dos objetos relacionais, né? Então, por isso que ela começou a se intitular não artista, que a obra dela não era apenas para observar, para entreter, mas era justamente para o público participar. A partir dos anos 1980, sua obra de arte ganhou reconhecimento internacional, com retrospectivas em várias capitais de todo o mundo. Inclusive, assim que a gente está vendo na imagem, teve a coleção da estilista, né, Raquel Dadovich, né, que ela fez uma coleção de moda, né, dos vestidos, das roupas dela, inspiradas em obras de Lygia Clark, né? A gente estava observar o próprio chapéu, lembra a arte cinética, lembra a geometrização da arte cinética, lembra muito as obras de Lygia Clark. Então, ela foi uma artista que não ficou apenas na escultura, na pintura. Então, a obra dela ganhou grande destaque, inclusive na moda. Agora a gente vai ver um pouquinho dos principais obras cinéticas. Começando com Roda de Bicicleta, 1913, de Marcel Duchamp. Quando eu falei no início da aula, não sei se vocês estão lembrados, que assim, às vezes os artistas eles colocam motores ou manuseiam a obra para dar um movimento. Então, foi Duchamp, né? Que isso foi uma obra que deu bastante repercussão, porque as pessoas foi um momento que as pessoas começaram a questionar o que é arte e o que não é arte, porque ele pegou, né, o pneu da bicicleta, botou uma bicicleta no pneu da bicicleta em cima de um banquinho, né? Então, quando o público chegava, ele girava o pneu justamente para dar aquele movimento, o sentido da vida, o círculo, né? Então, era muito o que ele fazia. Essa obra também é conhecida como ready-made, que é já feita, uma obra já está pronta, né? Porque ele não fabricou o pneu, ele não fabricou o banquinho, então ele já pegou e fez. Né? Então, escolheu por acaso uma roda de bicicleta e a colocou sobre um banquinho de madeira. Né? Foi isso que ele fez. Então, por isso que já é conhecida como ready-made. Agora, Arco de Pétalas, né? Móveis suspensos, 1941, de Alexandre Calder. Simula a figura de uma árvore invertida e suspensa. A obra foi composta com arame, que simboliza suas pétalas. Nesta obra, o artista valorizou a natureza, pois o objeto se mexia de modo irregular. Até porque a natureza, ela não é uniforme, né? Então, ela tem essas irregularidades. Então, foi justamente isso que ele quis fazer, né? Imitar e homenagear a natureza. Também Veja 3, né, de Vitor Vassarelli. Essa obra causa um efeito óptico
A peça não se mexe realmente, mas causa ilusão de movimento. Se a gente observar um pouquinho a imagem, realmente parece que ela está se mexendo. Se a gente fixar o olho, ela parece que se mexe. E Bichos, de Lygia Clark, né? Foi de 1965, como eu falei para vocês já, né? Esculturas formadas por placas de alumínio unidas por dobradiças que podiam ser manipuladas pelos espectadores e assumir formas variadas. Então, não era uma obra que já estava pronta. Então, o espectador dava o formato que ele queria. Então, ele manipulava a obra lá e deixava no formato que ele quisesse. Aí também temos o Objeto Cinético, de Abraham Palatnik, né? Sua obra recorre ao movimento para criar uma forma no espaço, amplia as fronteiras entre pintura e escultura. A obra é formada por hastes ou fios metálicos, tendo em suas extremidades placas de madeira com formas de figuras geométricas que se movimentam de maneira lenta, acionados por motores e, em alguns casos, por eletroímãs. Né? Então, a gente estudou um pouquinho da arte cinética, né? Hoje a gente viu as principais artes, né? As principais obras feitas, a gente estudou um pouquinho dois grandes artistas brasileiros, né? Lygia Clark e Palatnik, né? Estudou um pouquinho como a arte começou. Até a próxima, pessoal!